Bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo com o Investidor. E hoje eu tenho o prazer de receber o Daniel Sartori. O Daniel é fundador da Sartori Arquiteto, um escritório de arquitetura que tem se destacado aqui em Porto Alegre entre os investidores. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, como é que tá, Fábio? Tudo tranquilo? Certo. Seja bem-vindo. Obrigado. Daniel, eu vou começar te perguntando sobre a Sartori Arquitetos, né? Como é que tu iniciou esse projeto e tem se destacado tanto entre os investidores em Porto Alegre, essa trajetória da Sartori Arquitetos? Fala um pouquinho sobre essa história. Certo. A Sartori Arquitetos, a gente fundou ela em 2009, tá? Eu vinha de uma área comercial, já estava formada há bastante tempo e surgiu a oportunidade. Como nós já tínhamos essa experiência comercial, a gente decidiu ir para um nicho de mercado da arquitetura, que é o que a gente vem trabalhando há muito tempo. Lógico que durante todo esse período, várias coisas foram acontecendo, mas a gente tem um foco que é na parte de investimento imobiliário, né? Então, tu aproveitaste essa tua experiência na área comercial para desenvolver, vamos dizer, o teu negócio com o teu escritório de arquitetura, mas focando essencialmente no público investidor, é isso? Certamente. O nosso principal público de atuação é o investidor, é aquelas pessoas que adquirem patrimônio para gerar renda, para ter a segurança. Afinal de contas, o imóvel é um investimento seguro, então elas buscam. E o que a gente faz? A gente procura auxiliar elas nesse processo, muitas vezes desde a aquisição até o final, da parte de documentação, para transformar isso em realmente um ativo imobiliário, né? Entendi. E, Daniel, então, o teu escritório tem se destacado nessa visão 360, né, em relação ao atendimento do teu cliente. Fala mais sobre isso. Como é que tu costuma atender esse teu cliente? Ele vem, busca um produto específico ou tu procura entender a necessidade dele? Porque o mercado imobiliário hoje ele tem vários perfis, né, de investidor, né? Então, como é que vocês procuram identificar o perfil do cliente e apresentar a melhor oportunidade para ele? Legal isso, tá? Pegar um exemplo de ontem. Ontem um cliente nosso está procurando um terreno, ele já investe nessa área de imóveis, então ele está focado em construção de renda, e aí a gente foi olhar esse terreno, e ali a gente faz diversas análises, o fluxo de movimento, de veículos, a topografia do terreno, o que tem característica no entorno, então das vias, como é que se chega, e ali a gente, através dessa análise, a gente propõe um projeto comercial, que é uma área que vai ser destinada para outra empresa ocupar. Isso é um ponto interessante. Esse processo muitas vezes ele começa entre a definição do produto, a escolha do terreno, o projeto e a execução da obra, e posteriormente entra uma terceira pessoa que é quem usa esse espaço para gerir a sua atividade comercial. Nesse caso, então, um investidor que te procurou, né, que procurou a Sartori Arquitetos, ele quer um produto para colocar no mercado, ele não é o cliente final, né? Muitas vezes, a grande maioria das vezes, ele é para construção de renda mesmo. Ele não vai ocupar aquilo que ele está desenvolvendo, ele está desenvolvendo aquilo para que uma outra atividade comercial use esse espaço. Entendi. E ele já vem definido, Daniel, com um perfil de negócio que ele quer. Provavelmente a região, sim, enfim, mas ele vem definido com esse perfil, porque eu fico imaginando, né, porque fazer uma construção, porque varia muito de acordo com o tipo de negócio, né, tu fazer uma clínica odontológica é muito diferente de fazer uma academia, né, ou uma farmácia, né, então como é que funciona isso? Tu já traz o negócio para o teu cliente? Algumas vezes, eu acho que essa é uma pergunta super interessante, algumas vezes, por a gente ter um ciclo de relacionamento com as melhores imobiliárias de Porto Alegre, elas nos procuram e nos dão atendimento e nos fornecem informações sobre possíveis clientes. No início, eu acho que o foco principal, que é o que a gente procura fazer, é dar uma amplitude ao projeto, ou seja, ele ser flexível para que essas atividades que vão, muitas vezes, de uma academia a um restaurante, possam ser de fácil adaptação no imóvel, né? Lógico, às vezes a gente tem cliente, até é engraçado, porque a gente tem cliente que diz, Daniel, me deixa preparado para restaurante, eu quero restaurante. Aí eu pergunto, sushi ou churrascaria? Sim, porque muda tudo. É outro processo, entendeu? Então, eu acho que o segredo é flexibilidade, estar preparado para ter flexibilidade para ajudar ele a se implantar ali naquela região, né? Entendi. Certamente tu identifica também o
produto, né, com a área que tu vai colocar esse imóvel, né? Imagina. Certamente. A região, ela é fundamental, né? Já se diz há muito tempo que o imóvel precisa 3 características importantes, que é o ponto e o ponto, né? A localização, localização e localização. O arquiteto, então, não serve para nada. Não, pouco. É um detalhe. Não, brincadeira. Mas, assim, na realidade, e isso é interessante, assim, como a gente tem bastante foco nessa área comercial, de varejo, serviço, lojas, empreendimentos comerciais, a gente já tem uma visão do outro lado, de quem vai se implantar. Então, isso às vezes facilita, inclusive no desenvolvimento, na proposta, na solução, para que facilite essa implantação, né? Mas a localização, ela é fundamental, né? E ela vinculada ao entorno. O que tu tem ali? Se é existe, por exemplo, assim, existem muitos comércios e serviços de calçada, de público pedestre. Tem aqueles de veículos, tem aqueles mais shopping centers, mais centrais, então existem vários tipos e a gente vai adaptando conforme a gente entende, junto, lógico, com os parceiros comerciais, qual é a melhor solução, né? Entendi. Mas eu sei que tu também investe no mercado imobiliário, né? Tu, Sartori Arquitetos, e o Daniel Sartori também. Tu procura também buscar o imóvel, quer dizer, o terreno, fazer o projeto, executar o projeto e oferecer a possibilidade de locação, compra ou exploração daquele espaço. Como é que tu costuma fazer com esse tipo de negócio? Isso, a gente faz algum investimento pessoal, eu digo pessoal, a gente tem uma empresa para isso, e desenvolve, sim, a aquisição de terrenos, todo o desenvolvimento de projeto e a parte de execução da obra. O que a gente não faz e não está no nosso escopo de trabalho é a parte de locação e venda de imóveis. Isso a gente sempre terceiriza para as empresas e os parceiros que estão na nossa carteira de serviço. Sim, entendi. Né? Tu coloca o produto ali com a opção de venda, mas coloca numa carteira imobiliária. Isso aí, não é a Sartori ou a outra empresa, ela não faz a comercialização direta e nem a alocação direta do imóvel. Sim, né? sim, eu entendi, mas tu tem o produto ali, que tu tem a opção de que tu coloca para venda ou locação, né? Já com opção de loja, enfim. Não, nós temos um exemplo recente também, coisa de 2 meses atrás, nós desenvolvemos um produto ali no Bela Vista, na Rua Barão de Baixo, se alguém quiser ir olhar. Tá pronto ali? Tá pronto, inclusive já tem implantação, já tem gente funcionando ali, tem uma academia de funcional, vai ter pilates, uma série de outras atividades. Super bem localizado. Era um terreno no meio de quarteirão, assim, mas numa zona onde, e aí eu acho que é uma outra análise, assim, o poder aquisitivo do entorno, a densidade, essas coisas são todos fatores importantes na escolha do terreno e do tipo de comércio que tu vai botar na região, né? Identificar a necessidade daquele... E aí esse terreno, a gente, dentro desse processo, foi feito a aquisição, foi feito o desenvolvimento de projeto, execução da obra, e aí, no caso, uma imobiliária trouxe um possível inquilino para isso. Foi a locação. Isso aí. Antigamente, todo investidor queria um banco, né? Para colocar para locação. Hoje é farmácia, né? Hoje a farmácia, Tem muito projeto de farmácia. Tem bastante projeto de farmácia, assim, elas têm um processo de expansão, assim, ainda, lógico que elas já consolidaram, principalmente na nossa região metropolitana, mas elas ainda têm um processo de expansão, né? É incrível, então, né? Aumentando o tamanho das lojas. Pegar um breve relato, assim, a gente começou fazendo loja de farmácia com 150 metros de chão, mas às vezes um mezanino, alguma coisa. Hoje eles pedem a partir de 250. Então tu já vê que a inclusão de outros produtos, outros serviços dentro da farmácia é uma coisa que veio para ficar, né? Entendi. E pior é que ou melhor, não sei, né? Tem concorrentes que ficam uma na esquina e outro na outra, né? Eles se colocam. Verdade. Não sei como verdade. Aí a gente também não domina bem, mas eu acho que assim, é uma questão de estratégia, eu acho, de marcar ponto, de estar setorizado ali, estar presente, ou no fluxo de ida, ou no fluxo de volta, que isso é uma outra questão importante na nossa área. Muitas vezes as pessoas, o terreno de um lado da rua é igual ao do outro. Não é, ele tem toda uma questão de fluxo, de esquina positiva, de lado centro, lado bairro, então tem uma série de conjuntos de informações que quando a gente assessora o cliente, a gente auxilia ele. Né? Tu oferece também essa assessoria, né? Não sem só sombra de dúvida. Assessoria
da arquitetura, mas também comercial, né? Esse expertise que a gente está atuando há bastante tempo no mercado, sim. E tu também, é óbvio, se tu é contratado para uma obra, tu faz só a administração da obra, faz o projeto, a administração. O que é nosso hábito? Comercial, né? O nosso hábito é assim, a gente fraciona as atividades, a gente oferece todas elas, mas o cliente tem a opção de escolher qual é a parte que ele quer. Não, eu quero... me faz um estudo preliminar desse terreno que eu estou avaliando. Tem lá um orçamento para isso. Me faz gostei, me faz o projeto. A gente faz um novo orçamento, me faz os projetos complementares, me faz a administração e gestão da obra. Então, me auxilia no processo de locação quando vier um inquilino. Então, a gente oferece todos eles bem separados para fácil entendimento, né? É porque muitas vezes também acontece de ter um amigo que já tem um engenheiro que constrói, ou que tem uma outra situação particular, o pai, enfim. Então também acontece isso, né? Bom, tu falaste da tua experiência comercial que te ajudou bastante no início, principalmente no início, mas acredito que até hoje tu deve fazer o comercial da Sartori. Eu sei que tu também tivesse uma experiência com consórcio. Essa tua experiência com consórcio te ajudou de alguma forma nesse teu novo negócio com a Sartori Arquitetos? Completamente, né? Completamente. Praticamente a minha vida profissional ela começou trabalhando na área de consórcio. Assim, eu já tinha tido uma empresa menor, eu já tinha trabalhado numa outra loja de varejo também em Porto Alegre, logo lá bem no início, mas aonde eu realmente tive uma carreira mais longa e que a gente, digamos, percorreu alguns caminhos, foi junto ao consórcio. Eu creio que foi em 97 que eu trabalhei para a Randon, e de 97 a gente entrou na área comercial, e dali a gente foi percorrendo alguns caminhos até ser gestor de uma master franquia aqui em Porto Alegre. E por aí ficamos até 2009 trabalhando, né? E essa experiência de atendimento ao público, de visão de empresa grande, porque eu vejo às vezes os empresários, é normal o empresário que ele é sozinho, ele é pequeno, assim, às vezes ele não enxerga o macro, ele não consegue olhar o por fora. E quando tu está associado a uma empresa, no caso a Randon, é uma empresa que tem multilados, multifacetas, muito treinamento, muito desenvolvimento, e isso te dá a oportunidade de aprender, né? E aí, o que muitas vezes tu sozinho tu não consegue, porque tu não tem de onde coletar essa informação. Ali a informação, ela vem acontecendo, né? Troca um sistema, muda uma coisa aqui, dá um treinamento de vendas lá, e assim tu vai, né? Então foi uma experiência excelente que a gente teve junto com a Randon, né? O Daniel foi franqueado da Racon também, por isso que eu fiz questão de perguntar. E essa tua experiência, então, te ajudou não só a gerir equipes, né? Mas também a deslumbrar possibilidades de negócio também, imagino eu. Estou te perguntando, mas já estou respondendo, né? E também identificar o perfil, né? Porque eu acho que o consórcio é muito isso. É identificar a necessidade do cliente e apresentar o produto ideal. E é o que tu faz hoje, né? Isso, todo um treinamento de tentar se colocar na demanda, no lugar de quem está te procurando. Eu acho que esse é o segredo. A gente tem diversos tipos de investidor, a gente não tem um tipo só de investidor. Tem um investidor que quer um produto mais complexo e tem um investidor que quer um produto mais simples. Então, tu tem que saber entender e entregar para ele o que ele procura, né? E sem sombra de dúvida, o investimento imóvel veio dessa carteira que a gente foi fazendo com os anos. A gente trabalhou muitos anos de investimento imobiliário, através da utilização de cartas, enfim, de toda essa forma de capitalização de recursos através do consórcio, né? E muita gente ainda utiliza o consórcio para construção? Sem sombra de dúvida, a gente tem muitos clientes, assim, a gente acompanha o mercado, muitas pessoas usam o consórcio como uma forma de poupança e, ao mesmo tempo, assim que ela contempla e ele consegue executar, a renda desse imóvel paga, muitas vezes, a parcela ou mais do que a parcela que ele está pagando no consórcio, né? Então o inquilino dele acaba pagando a parcela do consórcio do investimento dele. Isso aí. Aí tu pensa que daqui a um pouco, em 10, 15 anos, o imóvel está pago, grande parte desse investimento foi pago
O inquilino que pagou. O inquilino que pagou. E ele aumentou o patrimônio dele, está com o imóvel quitado. Voltando um pouco à pergunta que eu te fiz anteriormente, sobre entender o perfil e apresentar a solução, eu acho que isso cabe para tudo que é profissional, todos os profissionais, né? Que trabalham atendendo ao público, principalmente na área comercial, né, o consultor que a gente fala, né? Porque eu tenho que entender a necessidade do Daniel para ofertar o produto que ele está buscando, e não o produto que eu quero oferecer para o Daniel, né? Então eu acho que isso pode, vamos dizer, nortear todo mundo que atende ao cliente, todo mundo que presta consultoria, né, na área comercial, seja vendendo produto consórcio, produto de banco. Infelizmente nem sempre é assim que acontece, né? A maioria dos vendedores às vezes tentam empurrar um produto, quando na realidade tem que ser a necessidade do cliente antes da minha necessidade de vendedor, tu não acha, né? E isso tu percebe, assim, diariamente, né? Quem tem um pouco dessa coisa do comercial, de estar frequentemente conversando com pessoas, oferecendo, trabalhando, tentando entender, ela percebe quando a outra ponta está te empurrando um produto, está te querendo que tu adquira ou pegue um serviço, faça um serviço que não é aquilo que tu está procurando. Então tu percebe isso com facilidade. Certamente esse deve ser um dos grandes problemas dessas pessoas, de não conseguir às vezes obter um resultado, porque elas não conseguem se colocar no lugar da pessoa, o que a pessoa que ela está procurando, né? Isso vai ter um exemplo atrás do outro aí no shopping. Na loja, no vestuário, né? Isso aí aquela roupa que fica grudadinha, ele não tá linda. Tá bem, ficou bem pra ti. Ou ao contrário, também só tem aquele tamanho. Só tem aquele tamanho. Perfeito. Isso aí, isso é frequente. Eu acho que o segredo é tu te colocar no lugar do outro pra tudo na vida. É isso aí. Daniel, o Daniel Sartori, né? Como é que ele costuma trabalhar os investimentos dele? Além da arquitetura, enfim, como é que tu costuma tratar os teus investimentos? A nossa empresa ela é focada nessa parte de investimento. Seria até estranho se a gente não investisse nisso. Na realidade, a gente é suspeito para falar, eu brinco, eu só sei guardar dinheiro com tijolo. É a forma que a gente aprendeu, é a forma que a gente sabe fazer. Então, o que a gente faz? A gente deslumbra às vezes oportunidades, adquire esse imóvel, faz uma capitalização de diversas formas, constrói e devolve para o mercado. Tanto muitas vezes para locação e algumas vezes para venda, para outro investidor que já quer pegar o pacote todo ele montado. E aqui é importante, porque tem investidor que só quer imóvel que está alocado. Ele não quer imóvel terreno, ele quer o imóvel que está alocado, mesmo que a taxa de retorno do locado provavelmente seja inferior à construção de todo o produto. Mas por uma questão já de perfil, de porte, ele já não quer mais correr esse risco, né? Entendi. Mas, como tu disseste, tu tem que ter o capital para poder fazer o investimento, eventualmente surgir um terreno, tu vai construir, enfim. Então, e esse valor que tu tem para ter esse capital de giro, renda variável, renda fixa, como é que tu procura diversificar, ou tu diversifica bastante? O nosso foco é imóveis, então assim, a gente acredito que tem que ter um capital de segurança. Eu acho que toda empresa, toda pessoa física, independente de quem seja, e é um erro que a gente vê assim, que os colégios não têm matemática financeira, o mínimo que seja, para as pessoas entenderem que não pode gastar mais do que ganha, ou que quando gasta mais no outro mês tem que gastar menos. Então assim, nosso dinheiro normalmente está disponível em aplicação essas normais, disponíveis para uma oportunidade. E alguma coisa a gente limita por uma questão de segurança, de poder precisar por alguma coisa com liquidez para poder utilizar, e outro que tenha a longo prazo, que uma rentabilidade maior. Mas nosso foco é imóvel. Então, prefiro ter o dinheiro em terreno do que ter ele na aplicação financeira. Mesmo que não tenha tanta liquidez, né? Porque é um negócio que tu já sabe, tu domina, tem know-how, tu sabe do valor do teu produto e sabe a colocação dele no mercado. Claro, tem ciclos, né? Tem ciclos melhores e tem ciclos piores. Então, assim, nós como temos hoje 15 anos já no mercado, a gente já passou por diversos ciclos. Acredito que hoje é um bom momento, tá? Para quem está procurando investir, o momento no mercado de imóveis está aquecido e eu acho que é um bom momento de investir. A gente tem déficit habitacional no país, a gente tem hoje problema de liberação de financiamento,
que você viu aí as notícias da Caixa, do Banrisul, então acho que tem várias oportunidades, e o consórcio, sem sombra de dúvida, deve ser uma delas, né? A se avaliar. E dá para usar os dois, né? O consórcio, a construção, compra de imóvel, o consórcio entra em qualquer um desses espaços, né? E eu tive pensando, vindo para cá, assim, três Qs, né? Qual é a empresa que tu vai te associar nisso? Porque é muito importante saber com quem tu vai. Não dá para comprar um consórcio de uma empresa que tu não tenha segurança, porque esse dinheiro pode sumir. Não é brincadeira, ele some mesmo, já tiveram vários casos. O outro que é quem está te comercializando, quem é essa pessoa, porque essa pessoa ela está te oferecendo um produto que é pouco tangível. Então é muito importante com quem tu está te relacionando para fazer a aquisição. Vai ter uma empresa que vai administrar, vai ter quem, e o outro é qual a expectativa de quem está comprando. Porque a expectativa também ela é importante. Então, se tu juntar esses três dentro de um processo razoável, me parece que é um excelente investimento, né? E a gente pode usar esses Qs aí para todos os outros também, na expectativa de um investimento imobiliário. E aproveitando, era uma pergunta que eu ia te fazer. Que dicas tu daria para alguém que está procurando investir hoje no mercado imobiliário, né, através de uma construção, uma locação ou de uma venda? Que dicas tu daria? Já falou um pouquinho lá sobre a localização e tal. Eu acho assim, tu te associar a uma empresa que seja séria no mercado na área de comercialização ou locação de imóveis. Existem diversas empresas no mercado, essas empresas são empresas sólidas, e observar essas pessoas que trabalham nessas empresas, se elas levam para si e para todos a mesma filosofia da empresa. Com isso, tu vai ter uma segurança em procurar imóvel. Se tratar imóveis comerciais para locação, para renda, a gente muitas vezes dá essa consultoria inicial, sem se envolver no processo nem de locação, nem de venda. Só a parte de análise do terreno, do imóvel, as condições do imóvel, enfim, aquela análise que está focado para arquitetura mesmo e construção, né? Falaste que a Sartori Arquitetos é desde 2009, né? São 15 anos. 15 anos. Eu tenho acompanhado, vocês estão num processo de expansão, né? Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre quais são as expectativas, né, do teu negócio em relação a Sartori Arquitetos para o próximo período aí. O que a gente tem visto, assim, como nós temos 15 anos, qualquer empresa nesses 15 anos ela é obrigada a ter mudanças, se adequar, né? Se adequar ao processo. Eu me lembro, quando a gente começou, o nosso foco era exclusivamente projeto. Nós não queríamos se envolver nada com obra. Obras eu fazia as minhas de investimento, ou das pessoas na nossa volta, de investidores, mas assim, muito pontual. Trabalhávamos basicamente com projeto. No decorrer desse tempo, a gente foi incluindo projetos complementares, ou seja, então a gente faz todo o processo, desde o projeto arquitetônico até os complementares, e por último a gente incluiu a parte de construção, reforma, enfim. Então a nossa expectativa é trabalhar forte nessa modalidade, desde o início do projeto até a execução da obra, que pode ser reforma ou não. Eu acho que uns 2 dias atrás, eu tive no centro lá um imóvel maravilhoso, mas que foi alagado em função da enchente. É de um grupo de investidores, a gente foi olhei a princípio... Está vendo esse imóvel? Esse imóvel está para locação, mas como ele teve muitos danos, aí vai transformador, bastante complicado, assim, a parte de investimento é grande. É grande. A gente foi lá olhar para fazer uma reforma de manutenção, para botar ele de volta para o mercado. Deixa eu só ver se eu entendi. Quem te procurou foi o proprietário do imóvel? Essa é uma indicação de uma imobiliária. Tá, mas o proprietário do imóvel quer reformar para colocar para locação? Isso aí. O proprietário, na verdade, esse é um fundo de investimentos. Não é um proprietário pessoa física, é um fundo de investimento que é isso aí, que tem esse imóvel, que é um ativo de 2.000 metros quadrados no centro de Porto Alegre. E fomos lá olhar para fazer essa análise preliminar do que é necessário. Então, a gente atua hoje em diversas áreas. Vai precisar refazer um PPCI, que é um dos projetos complementares, talvez precise alguma coisa de estrutural, porque tem que trocar os elevadores, e assim tu vai ter várias questões. Então tu faz toda a parte. O foco no imóvel para atender isso, justamente que é o que a gente procura. O investidor, poucas vezes ele quer se envolver com a operação propriamente dita, ele quer que alguém resolva para ele o problema, ele já tem outras operações, né? Então ele quer
que tu cuide do imóvel como se fosse dele, né? E é o que a gente tenta fazer aí, né? Entendi. Bom, tu tá focado no mercado imobiliário, né? Bastante. O que tu diria? Quais são as oportunidades que tu percebe que hoje o mercado está te oferecendo? Assim? Quais são as oportunidades que o mercado imobiliário hoje pode te apresentar? Para ti, eu digo para o investidor também que pode procurar. O mercado imobiliário, ele é gigante, tá? É um negócio assim, estava lendo uma matéria, eu acho que no trimestre em Porto Alegre foi 1,2 bilhões de reais em vendas. Isso então, em 3 meses. Foi um recorde, mas é 3 Isso, desculpa, novos, usados, tudo junto? Tudo junto, lançamento, novos, usados, tudo. E ali tu tem 300 milhões de VGV, valor de venda geral, por mês. Então, é uma verdadeira venda. Então, tu dizer onde é que tem oportunidade em toda a cadeia. E aí eu acho que o investidor ele tem que saber qual é o tamanho dele, aquilo onde ele se sente à vontade. Pode ser desde um apartamento para reforma, um terreno pequeno para construir uma casa, um edifício, um shopping center. Vai depender. A gente ajuda muitas vezes a entender isso, mas é legal que ele vá começando aos poucos, né? Se ele não é da área, ele comece aos poucos, que é o mais seguro, né? Hoje tu indicaria comercial, imagina. Nós temos mais domínio no comercial, mas eu tenho certeza que tem oportunidade em todas as áreas no mercado de imóveis, né? Porque comprar um exemplo, um apartamento para reformar e locar, ele é comercial. Tu comprar um apartamento, exceto se tu vai usar para morar, qualquer outro resto, quase tudo da cadeia de imóveis vai ser para investimento aí, né? Só que eu invisto em residencial, eu invisto em terreno para locação, para estacionamento, eu faço casa. É que tu acaba fazendo a gestão do negócio todo, pelo que eu entendi, né? Não a gestão do negócio, provavelmente dito, mas tu entrega o negócio pronto. Pronto. A nossa proposta é os 360 graus. A gente entra do início... Na ideia... E aí, ideia, a gente é uma coisa, a gente vai conversando e as ideias vão surgindo, arquiteto tem esse problema... E aí tu vai da ideia até entregar aquilo pronto, que é o exemplo que nós estamos fazendo ali na Mostradeiro, que ele está praticamente pronto, que era um edifício com uma funcionalidade complexa e que a gente está ajustando agora para um novo viés, né? Eu confesso que eu fico impressionado, né? Conversando contigo, com vocês arquitetos, tu consegue enxergar num espaço pequeníssimo ou amplo, desenvolver o projeto ali que tu, né, não conseguia enxergar de forma alguma, né? O olho que vocês acabam tendo Tem mais olho para ver o imóvel do que vai dar fisionomia. É impressionante, assim, eu tenho certeza que eu olho um edifício e provavelmente eu sei onde é que ele está e vai ser difícil eu esquecer a posição se eu foquei nele. Mas muitas vezes a fisionomia de pessoas eu tenho mais dificuldade. E aí vai dizer o quê, né? Cada um tem seu talento, né, e sua habilidade. Eu acho que a gente tem que valorizar cada uma delas. O Daniel uma vez me causou um prejuízo, né? Ele olhou, comprei um apartamento, fui mostrar para ele, ele olhou, mas tu tem que derrubar essa parede aqui que tá atrapalhando. Ele fez eu derrubar a parede. A obra que era para ser de 4 semanas durou 4 meses, que era para ser X virou 10X. Né? Ficou bom, né? Ficou excelente. Mas é o que a gente não esperava que não tinha. Foi, 10X não em relação ao que tava... um X e meio, 2. Um pouquinho, bem mais, mas valeu a pena. Mas é incrível isso, porque depois que tu botou o olho ali e disse que tinha que tirar aquela parede, porque eu tinha uma lavanderia enorme, eu nunca mais enxerguei aquilo ali. Aquela lavanderia não existia mais, porque realmente ela estava... E eu estava satisfeito com o meu imóvel. A gente que enxerga, né, enxerga totalmente diferente. Vocês já enxergam com a solução, né? Isso eu acho incrível. Acontece, assim, às vezes a gente nem quer trabalhar e está trabalhando, porque tu tá conversando e aquele negócio já está brotando dentro de ti, né? E amigo sai de graça, né? Normalmente. Ou muito caro, acaba saindo muito caro. Ou de graça ou muito caro, porque aí muito caro, ele pode, aí valeu a pena, né? Senão tem que ser de graça. Mas voltando, a gente estava falando sobre o mercado imobiliário, também tu falaste sobre o financiamentos, enfim, como tu falaste, né? Os juros hoje os juros ainda está alto, né? Houve uma diminuição no início do ano lá, teve agora uma subida. A tendência ainda deve ser de subida nos próximos meses, apesar de ter a perspectiva de queda depois,
mas a gente tem a Caixa Federal mudando as regras, né? Aí limita um pouco o que é o imóvel até 1,5 milhão, que talvez tu atue um pouco ali. Mas qual é a perspectiva do mercado imobiliário em cima disso também, Daniel? Vendo o mercado imobiliário de Porto Alegre, né? O déficit habitacional também, né? Mas essa dificuldade de crédito e o juros altos. Qual é a tua perspectiva aí? O que a gente vê assim? Os juros ele tem uma tendência de subida próxima e a gente tem acompanhado isso, mas ele vai ter uma curva de queda na frente. Então, quando a gente pensa em imóvel, a gente tem que pensar em longo prazo, não pensar em curto prazo. Eu acho que esse é um dos princípios. Por quê? Porque ele é um imóvel de segurança, ele é um produto, um investimento de segurança, ele está ali para te dar esse equilíbrio, né? Então, mesmo aquele que está comprando imóvel para revender, né? Mas ele é isso aí. Então, assim, é diferente de um investimento em ações ou em fundos de investimento. Ali, não, ali tu tá com... Eu acho que quando a gente compra imóvel, assim, imaginar que vai ter uma super rentabilidade, alguma coisa está errada, tá? Não existe essas mágicas, super rentabilidades em qualquer um dos investimentos. Eu, pelo menos até hoje, nunca conheci, entendeu? Mas tem oportunidades de mercado boas. Tu pode fazer uma boa compra, usar, e aí financiamento é um pouco, hoje está alto, depois troca por consórcio, se for o caso. Tu pode fazer. Hoje tem essa coisa faltou a palavra da portabilidade, né? Praticamente tu troca de banco. Sim. E tal. E a questão da Caixa, e eu acho que é do Banrisul, se eu não estou enganado, me parece que é uma questão pontual, assim, em função de crédito de poupança, de fundo de garantia, que é onde é quem abastece esse mercado, né? E uma política de talvez proporcionar crédito para uma outra faixa de renda, enfim. É ciclos, a economia ela trabalha com ciclos, dá um pouco a mais para uma faixa, dá um pouco a mais para outra faixa, mas é aquilo que a gente estava falando anteriormente, tudo é oportunidade se a pessoa estiver disposta a estudar, a aprender, olhar, enfim. Tem situações que fogem um pouco do controle. Se a gente for ver lá o mercado imobiliário 2008, né, disparou, né, então... Não, foi um excelente ciclo. Então, mas... acontece esses booms muito dificilmente numa mesma décadas, né, para acontecer de novo. Então, você tem que sempre pensar em investimentos mais planejados, cada vez mais. Aí, né? É fundamental. Então, tu imaginar que tu vai comprar um imóvel, mesmo às vezes, o pessoal compra muito de leilão, né? Imaginar que vai fazer uma reforminha e vai vender no outro mês. É possível. Né? É possível, mas existem muitas oportunidades. Assim, essa não é bem a nossa área, mas assim, me parece que se a pessoa procurar, ela vai encontrar oportunidade. Mas é isso aí, sem mágica, né? Eu tenho que tirar aquela ideia da mágica, assim, porque no mercado, se tiver mágica, tem alguma coisa estranha, né? E imóveis, principalmente documentação. Documentação parece uma coisa simples, mas assim, é raro não ter alguma questão em qualquer tipo de imóvel. Eu falo para os nossos terrenos, que a gente olha, às vezes o terreno é maior, às vezes ele é menor, às vezes tem problemas, enfim, de herdeiros, então acho que é importante também estar bem assessorado. Você está falando isso na compra? Na compra, principalmente na compra, né? Tem uma outra questão importante, né, que muitas vezes as pessoas não se dão conta, principalmente para construção, para investimento em lojas, né, que são os traçados de rua, né? A gente tem um plano diretor que mudou e tá para mudar de novo, né? Ele está em constante mudança. Agora ele tem tido mais alterações pontuais. Não tem um planejamento de uma grande mudança do plano. Mas teve uma mudança grande. Tiveram duas. O centro histórico passou por uma alteração de plano e o quarto distrito também. Mas teve também no centro, né? O centro histórico, isso aí, o centro histórico e o quarto distrito. Aqui a gente teve uma grande mudança recente. E pontualmente ele sempre tem renovações, assim, mas que são pontuais. Esse cuidado é importante, né, Daniel? Imagina tu comprar um terreno para investimento e depois não olhar o traçado de rua. Já vi vários. Perdeu a metade do terreno que tu imaginou fazer uma loja de 1.000 metros quadrados, sobrou uma garagenzinha de 100 metros. E isso aí que a gente diz que é a importância da assessoria, né? A pessoa está adquirindo um bem de valor alto, às vezes uma poupança de uma vida inteira, e ela correu o risco de
por um alargamento viário, ou uma projeção de alargamento viário, ou por uma rede do DEMAI coletora de esgoto. Que não pode construir nada. Que não pode construir, ou tem muitas restrições para construir, tu está prejudicado no teu imóvel. Eu tenho exemplo assim, na Anita Garibaldi, que é uma rua importante de Porto Alegre, num dos pontos ali, num dos terrenos que a gente esse tempo teve passando, passa uma rede de esgoto pluvial no meio do terreno. Por quê? Porque é um quarteirão com desnível, na época se fazia por dentro dos quarteirões, era mais fácil coletar e recolher, né? Só que aí passa e ali já cria uma série de restrições. Tu não pode construir. Uma série de restrições, sim. Então, essa assessoria tu presta também, sim, né? Sim, claro. Se for o caso, se eu quiser te procurar para olhar o terreno antes para ver se passa uma rede ali, ou se tem, se passa uma previsão de via pública ali, tu faz as assessorias. Eu recomendo que quem vai fazer aquisição contrate um profissional ou peça uma consultoria de um profissional da área. Tem muitas nuances e realmente pode ir aquilo que imaginava ser uma questão simples se tornar complexa. A gente tem falando aí em loteamento em área verde, que não tem documentação, então tu tem uma série de questões. Sério? Sério, claro. Então, assim, recomendo... Loteamento em área verde é ocupação, né? Invasão, né? Não tem outro nome, né? É isso aí. Mas aí revendem. Mas parcelamento de solo sem atendimento das legislações também é normal, assim, porque ela tem uma série de regras de parcelamento, e aí eu tenho um sítio grande e eu loteio esse sítio, ele dando um exemplo aí, numa região de Porto Alegre. Então, assim, tomar cuidado, eu acho, em qualquer região, contratar um profissional da área e se assegurar de que está fazendo a coisa certa, né? Certo. Então, me dá algumas dicas aí. Eu que estou procurando agora entrar no negócio de investimento imobiliário, dá algumas dicas. O que eu tenho que cuidar, além disso que tu falasse? Os passos, passo a passo. Eu acredito, assim, começar a analisar o mercado, aquilo que te faz, que te agrada, se ele é no residencial, se ele é no comercial, se ele é em salas, enfim, se ele é em construção, tu começar a te familiarizar. Acho que é a primeira coisa, antes de pensar talvez em fazer um investimento grande, tu te familiarizar com o mercado, entender como é que os preços funcionam, quais são as variações de negociação, porque às vezes até se tem ilusão de que tá X, eu vou tirar por meio X, entendeu? Vou comprar por meio X, te familiarizar, eu vou construir por tanto. Então, ir procurando profissionais que possam ir te assessorando. Um investimento imóvel, não é um investimento, assim, não é complexo, mas também não é tão simples que não justifique tu ter profissionais. Então, acho que a melhor coisa é se assessorar a uma boa empresa de comercialização de imóveis, de imóveis e alguém na área de arquitetura e engenharia para fazer a outra parte. Com isso, a tua chance de ter erro ela é muito pequena. Estudar também a região onde tu está aprendendo a construir, né? Qual é a demanda, acho que isso é importante. Sim. Ou constrói uma farmácia e tá pronto. Não é por aí. Não é por aí. Daniel, deixa eu aproveitar e deixar o espaço aí para tu falar um pouco mais, né? Dar algumas dicas também, falar sobre o teu negócio. Então fica à vontade aí, se quiser falar com o meu público aí, fica à vontade. Fábio, foi uma honra poder participar contigo aqui desse evento, tá? E eu queria agradecer novamente a oportunidade e dizer que a gente está à disposição. A Sartori Arquitetos, ela está à disposição, ela tem diversos canais de comunicação, desde sites, Instagram, Facebook, enfim, a gente tem uma... Fala aí o teu site, depois a gente publica ali. Sartori Arquitetos, www.sartoriarquitetos.com.br ou @ no Instagram, Sartori Arquitetos Oficial. Daí entra em contato lá. Entra em contato, pode ser um direct, pode ser via WhatsApp, enfim. Daí vai ser uma honra poder atender. Passa a necessidade e tu vai... Vamos auxiliar o que a gente puder. Deixa eu cometer uma inconfidência agora mesmo que tardia. O Daniel, né, eu conheço o Daniel há bastante tempo, acho que uns quase 40 anos, e ele foi uma das primeiras, o nome desse programa é Papo com Investidor. Ele foi uma das primeiras pessoas que me ensinou a poupar. Não sei se tu te lembra disso, Daniel. Que bom, é uma boa lembrança. O Daniel chegou e disse assim, Fábio, quanto é que tu ganha? Quanto é que tu precisa para ganhar? Tu precisa X, se tu ganhou X mais Y, esse Y não é teu. Esse Y
Faz uma não poupança. existe. De preferência em imóveis, tá, pessoal? Mas é que no início dificilmente vai ser imóvel. Não, né? mas o consórcio é uma parcela, né? Mas, Daniel, que seja uma poupança, né? A poupança propriamente dita, a ideia do poupar. Né? Então, eu acho que isso que é fundamental. O nome do programa é Papo com o Investidor, e o investimento em si, né? O investimento, o poupar ou guardar dinheiro é fundamental. O Daniel me ajudou lá no início, então desde que eu já fazia alguma poupança, mas sempre me acostumei a gastar um pouquinho mais, mas lá com aquela dica do Daniel, eu sempre deixei reservado algum valor, né, para comprar meu primeiro imóvel, né, para depois poder adquirir outros bens também. Então, aí fica uma dica importante que o Daniel passou. Tu ganha X, tu precisa de X, e tu ganhou 2 vezes X, o outro não é teu. Deixa um pouquinho para aproveitar, mas o outro não existe. Daniel, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui, obrigado pelas dicas que tu passou para o pessoal, tenho certeza que muita gente vai se enxergar ali, talvez te procurar ou me procurar, aproveitar o consórcio para investir em imóvel, quem sabe construir, né? Mas obrigado por ter vindo aqui e ter compartilhado conosco a tua experiência. Valeu, obrigadão. E aqui encerramos mais um episódio do Papo com o Investidor. Esse episódio estará gravado no YouTube e alguns insights nas redes sociais. E até o próximo episódio.